começando uma sequência, uma série de reflexões sobre... o tema nosso está aqui atrás, exposto numa arte bem elaborada pelo pastor Carlos, na pauta de Deus, olha lá. Então será essa a sequência de reflexões que nós faremos, na pauta de Deus, tá bom? Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda e me dá graça para que eu continue sendo a ferramenta usada pelo Senhor. Fala com o povo, fala com os teus filhos, com os meus irmãos, fala com aqueles que me ouvem nesse momento, através da minha vida. Eu te peço que tudo aquilo que o Senhor tem reservado a Deus, através da tua palavra, seja manifesto. E eu seja um canal limpo para que o propósito seja cumprido. Se você concorda, você diz amém. Eu concordo aqui com a minha oração. Eu digo amém também e Deus seja louvado. Meus irmãos, então começamos assim a série Na Pauta de Deus. O tema da nossa reflexão é do esquecimento para o palácio. Do esquecimento para o palácio. Muito bem, ontem nós conversamos sobre o Davi e o Jonatas. Ontem nós encerramos a sequência de reflexões sobre família. Conversamos passando ferramentas para a família conquistar em conjunto. Então nós pouco falamos sobre a administração na família, no tocante ao casamento, no tocante ao trato pai-filho, filho-pai, irmãos, a administração financeira dentro do lar. Nós pouco falamos disso daí. Nós falamos muito mais debaixo da direção de a família trabalhar em conjunto e conquistar em conjunto. Essa foi a tônica. Se você não acompanhou, vai lá, PR Marcão Bombo, se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa as notificações para que você receba tudo que há de novo sendo postado todos os dias, tá bom? Então fechamos a sequência sobre família e falamos da importância da aliança de Davi com Jonatas. Falamos da importância de termos pessoas aliadas a nós, mas pessoas que sejam da nossa confiança e que nós também sejamos pessoas da confiança dos demais. Não basta nós queremos ter pessoas de confiança ao nosso lado. Nós também temos que ser pessoas que transmitam a confiança, a lealdade. Então, nós conversamos ontem e falamos disso e está registrado. Agora, hoje, nós iniciamos a série de reflexões, começando exatamente pela aliança feita entre Davi e Jonatas. Vamos fazer uma explanação do contexto histórico. Vamos fazer a explanação do contexto histórico para que nós possamos assim desenrolar com tranquilidade a nossa conversa. Pois bem, Saul era rei em Israel, mas Saul era um rei rejeitado. Davi tinha unção de rei, mas ainda não estava no trono. Saul, ele fica perturbado e ele começa a trabalhar de uma maneira tal que ele tem a intenção, o desejo de acabar matando Davi. Ele não mata Davi, porém, Davi entra em contato com o Jonatas e Davi acaba aliançando com Jonatas, acaba sendo desenvolvido um relacionamento, uma amizade, um elo forte entre Davi e Jonatas. Há uma briga, há uma guerra, há uma luta entre os filisteus e Israel, conhecido como a Batalha de Gilboa. A Batalha de Gilboa. Na Batalha de Gilboa morre Saul, morrem os filhos de Saul, e entre os filhos de Saul morre também o Jonatas. Jonatas tinha um filho, o nome do filho era Mefibosete. Mefibosete tinha 5 anos quando acontece toda essa situação aí. E quando a informação chega até a casa onde Mefibosete, a criança de 5 anos, estava,
A ama, a mulher que cuidava de Mefibosete, corre com ele no colo. Correndo com ele no colo, a Bíblia ensina, e nós vamos ler o texto daqui a pouco, que ele cai, quebra as pernas, acaba ficando aleijado. Com essa questão toda, o Mefibosete acaba sendo levado para uma região conhecida como Lodebar. Em Lodebar, ele acaba ficando na casa de um homem chamado Maquir. Veja bem, Lodebar é um lugar, uma região conhecida como a região do esquecimento, a região que não tinha memória, a região da sequidão, da miséria, a região onde, em sua maioria, os habitantes eram mendigos ou eram doentes. Com outras palavras, a Lodebar era como se fosse aquele quartinho do despejo que muitas casas, não posso dizer toda casa tem, mas muitas casas têm, aonde vai se colocando aquilo que não se usa, aquilo que não se serve, aquilo que pensa na hora certa, no tempo certo, descartar. Lodebar era mais ou menos assim. Aquilo em que, ou aqueles nos quais não se colocava muita esperança, encaminhava para Lodebar. Então, há uma guerra entre os filisteus e Israel, na região de Gilboa. Os filisteus acabam vencendo. Acho importante frisar que eles vencem, porque na condução do exército de Israel estava Saul, que era um rei desviado, que não temia a Deus e que não seguia, não acompanhava Deus e a palavra dele da forma como devia. Tá bom? Então, nessa luta toda, há uma fuga. Diante da fuga, cai o filho de Jonatas no chão. O filho de Jonatas tem a perna quebrada. Agora, passa o tempo e nós temos, então, o Davi no trono. Estando o Davi no trono, o que é que acontece? O Davi, ele resolve honrar os da casa do Saul. Então ele chama o Ziba, que era um servo. Ziba era um servo de Saul, que havia permanecido vivo após a batalha. Ele chama o Ziba e ele conversa com Ziba. Ziba, da casa de Saul, tem alguém vivo que você sabe? Tem alguém que eu possa honrar? E é a partir daí que a história vai se desenrolando para a nossa aplicação dos dias de hoje. E eu digo a partir daí por quê? Porque a guerra ela é desenrolada, a derrota é sacramentada, o novo rei é constituído. Tendo sido constituído o novo rei, agora ele, Davi, ele começa a agir da maneira como ele entendia ser a melhor maneira de se agir, de se comportar enquanto rei. Não está no corpo da mensagem, mas eu penso que não é demais nós lembrarmos que quando no Egito José está na administração, Faraó facilita a vida da família de José. Troca de Faraó, e a Bíblia diz que este Faraó não reconheceu José. E aí a opressão ela passa a ser efetuada de uma maneira gradativa e crescente cada vez mais sobre o povo de Israel. Agora está diferente a conversa. Lá atrás não foi reconhecido José e houve perseguição à família de José e aos demais. Aqui, Davi entra no cenário como rei. Davi começa a fazer todos os ajustes necessários para que o reino deixe de ter derrotas, porque quando nós queremos andar em vitória,
nós precisamos fazer uma vistoria, uma avaliação, um ajuste, colocar tudo no lugar, aquilo que está fora do lugar, para que possamos andar em vitória. Davi faz dessa maneira. E Davi, ele tem uma coisa interessante, que é a intenção nossa de reflexão nesse momento, que ele tem dentro do coração uma coisa que latejava, uma coisa que pulsava muito forte. A aliança que ele havia feito com Jonatas. Eu falava e vou repetir, porque nós não perdemos nada relembrando. Há alianças que fazem mal para nós. Há pessoas que muitas vezes elas se mostram aliançadas, mas na verdade elas estão trabalhando o nosso mal. Nós temos que tomar cuidado com os aliados que nós temos. Mas há alianças que produzem crescimento, produzem avanço. O Davi, ele tinha como aliado Jonatas, mas Jonatas morreu. Mas dentro do coração do Davi estava viva aquela aliança. Então, tudo isso posto, eu quero frisar o ponto número 1. Ponto número 1. A aliança. Só para nós relembrarmos. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, capítulo 18, verso 1 até o 4. Obrigado, Ian. 1 Samuel 18, do 1 ao 4. Ó. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Davi e Jonatas, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo-se e deu-o a Davi, junto com sua túnica e até a sua espada, seu arco, seu cinturão. Olha só que coisa. Jonatas tirou o manto que estava vestindo, deu o manto para o Davi, deu a túnica para o Davi, deu a espada que tinha para o Davi, o arco que ele tinha, ele deu ao Davi, o cinturão que ele tinha, ele deu ao Davi. Ele estava assim dizendo: Davi, a nossa aliança está sendo sacramentada. Um outro texto, 1 Samuel 20, 16 e 17. Lemos ontem, não custa ler hoje novamente. Assim que Jonatas, 1 Samuel 20, 16 e 17. Assim que Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas, Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento por causa da sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. Primeiro ponto dentro dessa nossa conversa, a aliança, a importância da aliança, o poder da aliança, a necessidade da aliança. Aí vem o segundo ponto, que uma coisa puxa a outra. Após a aliança vem a ação divina por causa da aliança. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Veja, e é aqui que começa a fazer sentido a proposta de reflexão para o decorrer da semana, na pauta de Deus. Eu perguntei de manhã para os meninos que me ajudavam pela manhã, inclusive a Ivânia me acompanhava de manhã, agora à noite eles estão aqui novamente me ajudando, se algum dia eles já foram esquecidos. E eles disseram: sim, você já foi esquecido alguma vez? Alguém já se esqueceu de você alguma vez? Você já passou por essa situação de cair no esquecimento de alguém? Alguém disse: olha, deixa que eu vou resolver tal assunto, e esqueceu.
Vou passar a te pegar, e foi embora e esqueceu de passar a te pegar. Você já passou por isso? Eu vou te mandar, eu vou te enviar tal coisa, e esqueceu? Você já passou por isso? Ou até mesmo o contrário, você já se esqueceu de alguém? Você já esqueceu de enviar algo a alguém? De passar a pegar alguém e assim por diante? Pois é, eu imagino que você já passou pelas duas situações. Já foi esquecido em algum momento por alguém, mas já esqueceu de algo também. Porque eu e você, nós somos humanos, e como humanos acabamos falhando por vezes. Não há a intenção, mas acaba havendo, às vezes, a dificuldade por conta do esquecimento. Agora, o assunto é na pauta de Deus. As pessoas, elas podem se esquecer, nós podemos nos esquecer, mas será que Deus se esquece de nós? Será que Deus se esquece da sua família? Será que Deus se esquece da sua empresa? Será que Deus se esquece das promessas que fez a você? Será que tem alguma chance de Deus se esquecer de nós? Por isso, na pauta de Deus. É um tema e uma palavra profética para dizer a você: você está na pauta de Deus. Seu caso está na pauta de Deus. Sua empresa está na pauta de Deus. Seu casamento está na pauta de Deus. Seus sonhos estão na pauta de Deus. Nesse tempo aqui, o Mefibosete estava na pauta de Deus. Ele não estava na pauta de ninguém, mas na pauta de Deus ele estava. Não sabemos, não vamos falar ao certo como foi que Davi acordou, levantou e se preparou para mais um dia de reinado. Talvez, nem nos planos de Davi estava o Mefibosete, porque ele nem sabia do Mefibosete. Acontece que Mefibosete estava nos planos de Deus, na pauta de Deus. Por isso, eu li com você o texto que diz: o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo. Quem é que faz lembrar? O Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, você não precisa ficar preocupado. Será que se esqueceu de mim? Meu patrão se esqueceu de mim. Ele dá aumento de salário para todo mundo, mas ele não aumenta o meu salário. Já teve 1, 2, 3 que foi promovido na empresa e eu continuo na mesma. Ai, meu Deus do céu. Eu fui lá, fiz o orçamento, passei o preço, tudo direitinho para aquela pessoa. Baixei até o preço, mas a pessoa não ligou, não falou, se esqueceu. Ei, Deus manda dizer que é chegado o tempo de colocar você na pauta dele. O seu nome, a sua família está na pauta de Deus. Meu Deus, parece que tanta casa, tanta família se ajusta. Parece que as coisas começam a se desenrolar na vida do fulano, do beltrano. Mas na minha casa, na minha vida, como que é? Não acontece nunca. Acho até que Deus se esqueceu de mim. Você falou isso na sua oração, né? Você perguntou para Deus aí: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? E Ele está me mandando dizer: não me esqueci de você. Seu nome está na minha pauta. Não me esqueci de você. Seu casamento está na minha pauta. Não me esqueci de você. A sua empresa está na minha pauta. Assim como Mefibosete estava na minha pauta naqueles dias. Então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar o quê?
Vamos ler a Bíblia, o Samuel, por favor? 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Vamos ler a Bíblia. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul? Eu acho importante falar, frisar esse início aqui, ó. Certa ocasião. Quando? Certa ocasião. Que dia? Ninguém sabe. Foi numa certa ocasião, foi em um dado momento. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Veja que interessante. Eu quero mostrar lealdade porque eu fiz uma aliança com Jonatas. Eu falava com você ontem, falei com você no começo da conversa. A importância de nós estarmos cercados de pessoas leais, de nós sermos leais, de nós fazermos aliança com pessoas leais. O leal, o aliançado, ele vai se lembrar do compromisso que ele tem. Ele vai se movimentar para que prevaleça a palavra que foi empenhada. É importante nós estarmos aliançados e termos aliados leais. Olha o texto: quero demonstrar a minha lealdade com Jonatas. Verso 2. E ó que Jonatas já estava morto, hein? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Aqui é importante frisar, frisei de manhã, vou frisar agora à noite, porque mais para frente nós vamos conversar sobre o comportamento do Ziba e o comportamento do Mefibosete. Tem lição para tirar. Tem lição para tirar. Ó. Ziba era servo de Saul. Saul morreu costumeiramente quando morria um rei. Aqueles que eram servos dele morriam também. Não sabemos falar como, mas o Ziba estava vivo. Se o Ziba estava vivo, então quando o Davi vai conversar com ele, o Davi frisa: você é Ziba, com outras palavras, você é o servo de Saul, era servo de Saul. E o Ziba, logo, ele dá um jeito de deixar a situação do jeito que ela estava. Eu sou o teu servo. Pode parecer que ele está sendo uma pessoa pronta, que ele está sendo uma pessoa prestativa. Pode parecer assim, ó, olha que coisa linda, eu sou o teu servo, estou pronto, estou aqui para te servir naquilo que você precisar. Lá na frente, nós não vamos conversar disso hoje, mas eu já estou te provocando para estudar o comportamento do Ziba e do Mefibosete, depois você vai ver. Porque às vezes a pessoa com a palavra, ela vem com a palavra: eu sou teu servo. Com a palavra é fácil de você ser iludido. Então, mas estuda depois isso daqui, ó. Verso 3. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: há ainda um filho aleijado de Jonatas, aleijado dos pés. Há ainda um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Falamos disso no contexto no início. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Veja que importante, ó. Eu era amigo do teu pai era meu amigo, nós tínhamos uma aliança. O teu pai já morreu, mas o respeito, o carinho que eu tenho pelo teu pai permanece até hoje, e você está sendo alcançado por causa do teu pai. Veja.
Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. Outra coisa importante de se frisar: o Saul era rei, o Saul queria matar o Davi, mas o Davi, ele simplesmente, a Bíblia diz, ele vai devolver todas as terras que pertenceram a Saul. O Saul estava morto, mas o respeito do Davi pelo Saul, pela unção que era sobre Saul, ainda permanecia. Você vê que importância? Você vê que coisa interessante para se pensar? Davi respeitava a unção de Saul, mesmo depois de morto, mesmo depois de morto. O seu avô, ele já morreu, ele queria me matar. Não tem problema, as terras que eram dele, eu vou entregar para você. Tenho uma aliança com o seu falecido pai. Você, Mefibosete, comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Outra coisa importante para nós pensarmos: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como que estava a alma do Mefibosete. O Mefibosete tem o avô morto, tem o pai morto. O Mefibosete, ele tem as pernas quebradas. Ele é colocado numa cidade onde a cidade era conhecida como depósito daqueles que pouco poderiam contribuir para alguma coisa. O Mefibosete, ele cresce diante desse contexto, e a fala dele expõe que alguma coisa estava mal resolvida. Quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor se preocupar? Eu sou como um cão morto. Um cão morto. Qual o valor que se dá para um cão morto? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Olha a palavra do Davi com Ziba, que fora servo de Saul. Você, a sua casa, os seus servos servirão ao Mefibosete e à família dele. Vocês vão trabalhar para que a casa dele permaneça cuidada, bem cuidada. O Mefibosete come na minha mesa todos os dias, comerá sempre à minha mesa. Então, meu irmão, minha irmã, para nós começarmos a encaminhar o finalmente da nossa conversa. Primeiro ponto, eu vou repetir, já falamos da importância da aliança, da importância dos aliados. Segundo ponto, a maneira como Deus trabalha. Foi Deus quem trabalhou, foi Deus quem falou, foi Deus quem encheu o coração de Davi. Davi, agora é hora de você honrar a aliança que você tem com o Jonatas, que você tinha com o Jonatas. O Jonatas está morto, mas eu estou me lembrando nesses dias de Mefibosete. Mefibosete está na minha pauta. Então Deus começa a trabalhar, sabe? Às vezes é assim, é exatamente desse jeito. Nós estamos esquecidos em algum lugar, em alguma situação. O Mefibosete, ele estava lá, abandonado e esquecido em Lodebar. Mas ele estava abandonado e esquecido pelos homens, mas não por Deus. Pode ser que você esteja se sentindo assim, abandonado e esquecido pelos homens, mas não por Deus. É importante você entender, nesses dias Deus manda te dizer: o seu nome está na mesa dele, o seu nome está na pauta dele.
Deus vai movimentar muitas situações a teu respeito, situações que talvez você já nem mais imaginava, já nem mais se lembrava. Vamos ver a Bíblia, como é que Deus trabalha. Olha, vejamos alguns textos. Salmo 139, 17 e 18. Salmo 139, 17 e 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Olha, o salmista dizendo assim, olha, os teus pensamentos são grandiosos, são incontáveis. Isaías 49, 15, olha só. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Essa é uma pergunta que qualquer mãe vai responder de pronto. Claro que não. O amor de uma mãe por uma criança, o cuidado de uma mãe por uma criança, principalmente uma mãe que está ainda a amamentar a criança, é muito difícil. Mas veja que Deus diz assim, ó, embora ela possa se esquecer. Então, qualquer mãe vai dizer, não esquece. Mas Deus que criou, inclusive as mães, Ele diz, elas podem se esquecer, sim. Ele diz, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Outro texto, Jeremias 1,12. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Outro texto, Hebreus 6,10. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Olha, Deus não é injusto e não se esquecerá do trabalho de vocês. 1 Samuel 2,30, o final do versículo diz, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Malaquias 3,16 diz, depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Meu irmão, minha irmã, Deus trabalha. E Deus, Ele nos ensina na palavra dEle que Ele não se esquece de ninguém. Há o momento, há o tempo exato para Deus agir, para Deus trabalhar. Mefibosete estava lá em Lodebar, mas acontece que Mefibosete estava em Lodebar, mas o nome dele estava na pauta de Deus. E Deus, Ele coloca a situação para ser desenrolada através do rei Davi. Sabe, talvez você esteja vivendo dias onde as situações parecem não fechar, não bater, não dar certo. Deus manda falar para você, olha, o seu nome está na minha pauta. Será uma semana de reflexões debaixo desse pensamento. Uma semana de reflexões, olhando pessoas, olhando situações que pareciam estar esquecidas, abandonadas por Deus, mas não estavam nem esquecidas e muito menos abandonadas. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela pregação da palavra. Então, se você puder fazer um esforço, participar conosco durante a semana, ouvir as mensagens, se puder participar ao vivo e online, ao vivo, né? Ótimo, se não puder, não tem problema, assiste depois a reprise, mas ouça a sequência de reflexões, é uma série de mensagens que vai encher o seu coração de fé e não vai deixar você acreditar
mais naquele pensamento que não é de Deus, que você está esquecido, que Deus esqueceu de você. Não importa a circunstância, por mais adversa que ela esteja, no momento certo Deus vai agir em seu favor. Então, meu irmão, minha irmã, coloca isso dentro do seu coração com todo o amor e todo o carinho, porque é Deus cuidando de você nesses dias. Eu quero orar com você. Quero começar essa semana orando debaixo desse tema, do esquecimento ao palácio, do esquecimento à honra, do esquecimento à vitória, do esquecimento à bênção, do esquecimento à alegria, do esquecimento à sala do trono do Pai. Amém? Vamos orar? Coloca diante de Deus aí questões. Coloca diante de Deus questões que estão aí, talvez dentro do seu coração. Talvez você esteja, puxa vida, tal coisa, não vê resposta. Vamos orar. Vamos orar. Você vai orar e a sua oração é importante porque Deus vai ouvir a sua oração. E é importante que você entenda, nesses dias, o direcionamento será esse. Questões que parece que estavam esquecidas, mas que virão à tona. Se prepara, porque Deus vai agir. Senhor, amado, santo, bendito, poderoso, fiel, justo. Eu agradeço a oportunidade de começar mais uma série de reflexões com os meus irmãos. Eu agradeço a Deus a certeza que eu tenho que vai dar tudo certo. Eu agradeço a Pai porque eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu por vezes já me senti esquecido. Por vezes já me vi em Lodebar. E sei que isso não é fácil. Sei que isso dói. Eu sei como isso funciona. E eu me compadeço dos meus irmãos. Talvez aquela esposa que chora porque quer ver o casamento bem resolvido, mas parece que o casamento não se resolve nunca. Aquele irmão que se desdobra para ver a família bem, mas parece que quanto mais ele se desdobra, mais dificuldade aparece. Aquele jovem, aquele adolescente, que tem tantos sonhos, tantos projetos, mas parece que por mais que ele faça, mais as coisas ficam dificultadas. Aquele profissional assalariado, liberal, que se desdobra para atender o patrão, o cliente, mas parece que nada acontece. É chegada a hora de muita coisa acontecer. Eu acredito nisso. E eu te peço agora, Deus, responde à oração que esse irmão, que essa irmã está fazendo. Responde à oração que esse homem, essa mulher está fazendo e colocando diante do Senhor. É o primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana o Senhor está dizendo: o teu nome está na minha pauta. O teu casamento está na minha pauta. Tua empresa está na minha pauta. Que nós acreditemos nisso. Confiemos nisso. E esperemos o resultado para glorificarmos ainda mais o teu nome. Faço essa oração em nome de Jesus. E você que recebe a oração, diga amém, aleluia, graças a Deus. Põe